Hoje, a nossa mensagem, o tema da nossa mensagem de hoje, os 4 verbos da caminhada cristã. Quem gosta de português aí? Quem gosta de português? Quem gosta de português? Olha lá, apareceu aí o português. Os 4 verbos da caminhada cristã. Quais são os 4 verbos da caminhada cristã? Crer, permanecer, perseverar e não desanimar. São os 4 verbos da caminhada cristã. Vamos fazer nossa declaração? Todos conhecem a nossa declaração? Ela foi escrita pelo pastor Márcio Valadão. Presta atenção em cada frase que você estará pronunciando nessa declaração. Se você tem Bíblia de papel, ou Bíblia de celular, levante sua Bíblia para a gente fazer essa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Antes de eu ler, eu gostaria que vocês ficassem de pé e orassem. Vamos orar antes. Eu estava ali no pós-louvor, eu tive uma aflição muito grande no meu coração. Eu gostaria de orar antes com a igreja, para a gente repreender toda a ação do inimigo, para que haja um fluir na palavra aqui, para que haja um mover, porque o inimigo está furioso. Pode ter certeza disso. Feche seus olhos. Pai, essa igreja te pertence. Essa igreja é sua. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Pai, toda ação do inimigo, Pai, para tentar arrancar a palavra do nosso coração, vai estar repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toda ação do inimigo está repreendida em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo possa fluir no nosso mundo. Faça maravilhas aqui neste lugar. Esteja tocando, Pai, nos corações. Esteja tocando aqui na tua igreja, Pai. Nós oramos para que haja milagre no nosso mundo. Nós intercedemos para que haja milagre neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Nosso texto hoje está lá em Hebreus 10, 35 a 39. Alguém pode aumentar um pouco essa luz aqui? De trás. Hebreus 10, 35 a 39. Vou ler na NAA. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. E temos misericórdia comigo. Hebreus 10, 35 a 39. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o Deus justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não sairá. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Glória a Deus, igreja. Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai dar uma navegada hoje também. Quem gosta de anotar aí, tem muito texto para anotar. Esse texto ele fala sobre confiança. O que é confiar em Deus? Confiar em Deus é ter fé em Deus. Ele fala sobre perseverar. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, percebam que Ele prometeu. Ele prometeu a vida eterna. Ele nos prometeu uma vida eterna, uma vida junto com Ele. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Ele não demorará. Nosso Cristo
está às portas. Em breve ele vai voltar. Mas o Deus justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, permanecemos pela fé. E se retroceder, não me agradarei. E nós somos aqueles que não retrocedem. A gente não olha para uma mulher de Ló, a gente não olha para trás, a gente olha para frente. Aqueles que olham para trás têm distração. Nós não somos aquele que retrocede. E a gente vai ver hoje os 4 verbos para a gente manter nessa caminhada cristã. E eu falei aqui que é crer, permanecer, perseverar e não desanimar. Todo salvo, ele passa por esses 4 verbos. Quando recebemos a Cristo, entramos em um caminho e a gente vai permanecer nesse caminho, vai perseverar nesse caminho, não pode desanimar nesse caminho. A conversão e a caminhada, ela é um processo. Paulo, ele usa uma metáfora para comparar a vida cristã com uma corrida, uma luta. Exigindo autodisciplina e perseverança. Ele estava falando para aquele povo que conhecia nos Jogos Olímpicos, aquelas disputas. Ele compara a caminhada cristã com uma corrida ou com uma luta. E está lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas o pelo prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo merecem. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corram com quem corre sem alvo, e não lutam com quem esburra o ar, mas esburra o corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ele pregar aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. A vida cristã, ela tem que ter um alvo. A corrida, ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um final. Ela tem que ter um destino. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Quando a gente tira o foco do alvo, algo de errado acontece. Quando a gente mira no pastor, algo de errado acontece. Quando a gente mira na placa da igreja, na denominação, algo de errado acontece. O nosso alvo, ele é Cristo. E na nossa caminhada, o alvo é Cristo. Eu sou militar e era atleta de orientação para brigar para Cristo. O que é orientação? Orientação, você tem uma bússola, você tem uma carga e você tem um alvo. Você sai de um ponto e você vai para o outro, correndo no meio do mato para aquele objetivo. Quando você não tem uma carga, você visa algo lá na frente com a bússola. Você tem lá umas angústias, você visa algo lá na frente. Uma árvore bem distante. Você não tira o olho dela e parte correndo para cima dela. Aí vai vir milho, vai vir chato, vai vir, e você olha só para aquela árvore e vai. Se você perder a árvore, em 1 centímetro da árvore você correr, você vai sair do teu alvo. Você não vai chegar no fim, você não vai chegar no teu objetivo. A caminhada cristã é uma orientação no meio do mato. Você visa Cristo e corre na direção do Cristo, é o teu alvo. Se você desviar um milímetro daquele teu objetivo, você vai sair do destino. Você vai parar em outro lugar, menos na direção de Cristo. A caminhada cristã na igreja primitiva era conhecida como um caminho, com C maiúsculo. Se você abrir o livro de Atos, você vai encontrar várias vezes os do caminho. Está lá em Atos 9:2, Atos 19:9, 23, Atos 22:4, Atos 24:14 e 22. Ele fala do povo cristão como aqueles do caminho de Sião. E por que caminho? É isso que eu estou falando. A caminhada cristã é um caminho, é uma caminhada dentro de um caminho. E pediu cartas, você pega um salmo, pede cartas para ter esse cristão. Pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho de seu marido, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Isso aqui é um período de salvo para caçando cristãos.
se ele encontrasse alguém que pertencesse ao caminho. Então, o cristão primitivo era conhecido como aqueles que eram o caminho. Em Mateus 7, 13 e 14, a vida cristã é comparada a uma porta de acesso estreita e uma apertada. Lá em Mateus 7, 13 e 14, entre pela porta estreita, pois lá é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que ainda. A caminhada do Evangelho é um caminho, e além de ser um caminho estreito, é um caminho apertado. Qualquer desvio na roda da música, você sai daqui. Ele é estreito. Ele tem a previsão lá bíblica para você estar dentro desse caminho. E a gente vai ver mais à frente como estar dentro desse caminho. A vida cristã, ela não é estática. Ela exige movimento. Ela é dinâmica. Ah, pastor, eu vou aceitar Jesus aqui hoje na igreja e vou deitar na minha rede, vou morar com ele. E vou esperar Jesus voltar, vou continuar. A vida cristã é assim. A vida cristã, quando você recebe a Cristo, você é tão feliz com aquilo que você recebeu do Cristo, você quer mais pessoas que recebam Cristo. Você não consegue ficar isolado. A vida cristã é extrema. Você quer levar aquela boa mensagem que você recebeu a mais pessoas. Ela não é estática, ela é um caminho, é uma caminhada. São verbos. Verbos é ação. E qual é o primeiro verbo dessa caminhada cristã? É o crer. Tudo começa com crer. Você crê, quando você crê, começa a caminhada. Está lá em Romanos 10, 9, 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O início da caminhada cristã é alcançada com fé. Quando vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Você precisa crer para você receber Jesus como seu único suficiente salvador. É o agir do Espírito Santo sobre a igreja que te leva a crer que Jesus é o Salvador da humanidade. E o que consiste o plano da salvação? É o plano da salvação. Nós estávamos perdidos no pecado. Deus olhou para a gente e falou assim: vocês precisam de algo para restaurar o relacionamento entre eu, Deus, e você, humanidade. Ele manda o Filho dele, sem pecado, sem errado, 100% homem e 100% Deus. Ele habita no meio de nós. E ele morre em sangue puro, sem pecado. É em sangue puro, sem pecado. Ele apaga todos os pecados e todas as transgressões daqueles que o recebem como seu Salvador. Ele declara ele como seu Salvador. Então, o primeiro passo da caminhada cristã: crer. Crer que Jesus, ele morreu. Crer que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Crer que Jesus está à direita de Deus Pai. Esse é o primeiro passo da caminhada cristã. Depois desse passo, vem o restante da caminhada. Qual é o segundo verbo? Permanecer. Não basta só crer. Não basta ser crente. Tem que permanecer crente. Aí começa a caminhada cristã. Tem gente que prega a facilidade da caminhada cristã. Ser crente não é fácil. Ser crente é difícil. Ser crente te leva a provações. Ser crente te leva a dificuldades. Hoje eu estava falando na aula de batismo com o pessoal. Quando você está no mundão, fazendo a vontade do diabo, você tem uma fotinho 3x4 do inferno. 3x4. À medida que você crê em Deus e começa a fazer a vontade dele, a sua foto vai aumentando no inferno. Vai aumentando, ao ponto de virar um outdoor para você incomodar no inferno. E ele vai mandar o quê? Ele vai mandar só os mais fortes. Vai lá, tacar o Emerson lá, taca fulano lá, taca o outro. Ele está fazendo a obra, ele está tirando um monte dos nossos. Vai lá que ele está fazendo a obra. Vai lá que ele está trabalhando com o Senhor. Vai lá que ele está ganhando muitas vidas. Vai lá que ele está ganhando muitos frutos. E ele fica incomodado com isso. Aí começam as lutas, os ataques da vida do crente.
Aí é aquela hora que bate aquela. Mas a minha vida era mais tranquila quando eu não era crente. Quando eu não era discípulo de Cristo, minha vida era bem mais tranquila. Quanta provação, quanta luta, quanta tentação eu estou vivendo depois que eu recebi Cristo. Aí é o segredo. Em permanecer. Aí que você tem que olhar para o inimigo, repreender a ação do inimigo e permanecer. Permanecer naquela escolha. Porque o resultado dessa permanência ele vai ser glorioso. Morar no céu com Cristo. Você é habitar nas regiões celestiais. Esse é o final que a gente ensina. Mas para isso, tem que permanecer. E qual é o segredo do permanecer? Eu só falei permanecer. O que é o permanecer em Cristo? Se a gente aprender em 1 João 2, 23 e 24, sabe qual é o segredo? 1 João 2, 23 e 24. Todo o que nega o Filho também é o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem também o Pai. Quando vocês cuidam para aquilo que ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E o que é aquilo que a gente ouviu desde o princípio? Para permanecer na vida cristã, você tem que se encher disso aqui, palavra de Deus. Quanto mais cheio da palavra de Deus, o risco é menor de você sair do caminho. Quando as dificuldades chegarem a se apresentarem, quando a tentação chegar, já vai ter uma palavra gravada na tua mente e no teu coração. Porque você está permanecendo, cheio do que vocês ouviram desde o princípio, que é o Evangelho. O Evangelho é o que vocês ouviram desde o princípio. Ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, é um segredo para quem conhece. João 15, foi até um tema do nosso discipulado da liderança humana. João 15 é o capítulo da permanência. O que é o capítulo da permanência? Essa palavra, essa variação, aparece 15 vezes. Permanecer, 15 vezes, 11 vezes. Ela aparece, João 15, ela aparece 11 vezes. Se você for olhar depois, trabalho de casa, João 15, conta lá quantas vezes aparece o verbo permanecer. E também, João 15, a gente tira esse ensinamento que é o permanecer na palavra. Também afirma, João 15, 3, vocês já estão vivos pela palavra que eles têm que falar. João 15 é aquele capítulo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Esse é o João 15. Se você permanecer, eu vou podar e mudar o fruto. Se não permanecer em mim, eu vou cortar e vou jogar no fogo. Esse é o capítulo de João 15. Ele fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm que falar. Para a gente permanecer limpo e podado, para a gente estar na videira podado e limpo, a gente tem que estar na palavra. Vocês já estão limpos pela palavra. É a palavra que nos poda, é a palavra que nos limpa. Por isso a importância de você estar estudando a palavra. Ter uma vida de devocional, participar da escola bíblica dominical. Essa é a importância de você conhecer. Quando a gente lê aqui a declaração, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Tudo que o inimigo soprar no teu ouvido, você vai entender, porque você sabe quem você é, segundo a palavra. Eu sou o Filho de Deus. Primeira aula do curso de homens aqui, a segunda aula, do curso de homens sexta-feira, foi o quê? Identidade. A primeira coisa a gente tem consciência. Quem nós somos em Deus? Você é o quê? Filho. Eu sou filho. Tudo que disser ao contrário de mim, tudo que o inimigo soprar no meu ouvido, eu vou repreender. Opa, isso não é de Deus, porque eu sei quem é, qual é a minha identidade. A gente precisa muito disso na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adolescentes. Quando as nossas filhas adolescentes sabem que ela é da família real, filha de Deus, uma princesa do Senhor, ela vai ter uma vida tranquila. Ela não vai se envolver com qualquer porcaria. Ela não vai se envolver porque ela sabe a identidade dela.
Eu sou filho. Eu sou filho. Os nossos filhos não vão se envolver com droga, porque eles sabem que são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu sei onde está a minha identidade. Eu estou bem informado, errado. Capítulo, versículo 7, 15, João 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra é o caminho para a gente ter as nossas orações atendidas. Porque a gente sabe o que vai pedir. A gente não vai pedir nada contrário. A gente vai pedir tudo biblicamente, dentro da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir mesmo a palavra de Deus. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais fé para a gente conquistar e para a gente alcançar os nossos sonhos. A obediência, ela faz parte do permanecer. Quando você conhece a palavra de Deus, sabe tudo que está ali, você vai obedecendo. Porque você sabe, aquilo vai te incomodar. Quando você conhece o que Deus quer de você, o Espírito Santo dentro de você, quando você estiver em desobediência, ele vai te incomodar. E você vai estar em obediência. Quando você se enche cada vez mais da palavra, você vai estar em obediência e você vai permanecer no caminho. A desobediência, ela te tira do caminho. Você está indo na direção. A direção virou, Cristo está indo na direção. Aí algo vem no teu ouvido, faz isso aqui. Aí aquele algo já te desvia da direção, a desobediência. Aí do outro lado, agora faz isso aqui. Vai do outro lado, já fugiu do caminho. Você só vai fazendo curva. O caminho que era uma reta para Cristo, acabou. Você está fazendo curva. De um lado para o outro, da desobediência. A desobediência, ela te leva a fazer curva esse caminho que é a salvação. A gente está lá em João 15, 10, tá? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tem obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permanece. Jesus obedecia os mandamentos do Pai, e permanecia no amor do Pai. A gente obedece os mandamentos do Pai, e permanece em seu amor. É a mesma situação. Jesus permanecia, obedecia e permanecia. Nós obedecemos e permanecemos no caminho. Não basta ser crente, tem que permanecer no caminho sem desviar desse caminho. A palavra de Deus ela precisa estar gravada nos nossos corações. Se a gente for abrir na Jeremias 31, 33b, porém a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, ele precisou abrir o pergaminho, precisou ter estava gravado no coração dele. Ele combateu todas as tentações com a palavra gravada no coração. Nós precisamos ter a palavra gravada no coração. Precisamos acreditar na palavra, ter uma vida de palavra, uma vida de devoção. A gente não pode abrir a Bíblia somente no domingo durante a mensagem. A gente tem que ter uma vivência de leitura da Bíblia e estudo durante a semana, todo dia de preferência. Primeiras horas do dia de preferência. Não deixe no final do dia. No final do dia você vai cansado no trabalho, você vai ler todo dia você vai dormir. Faça nas primeiras horas do dia. Acorde mais cedo. Precisa acordar às 6 horas para ir trabalhar. Acorda às 5h45. 15 minutos de leitura, 10 minutos de leitura, 5 de oração, já vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. A palavra precisa estar gravada. 2 Coríntios 3:3, vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso mistério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações. A palavra precisa estar no nosso coração. Como que ela vai estar gravada no nosso coração se a gente não tem a leitura da palavra? A leitura da palavra é fundamental para que essa palavra esteja no nosso coração. Então, recapitulando, o primeiro verbo era crer. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o segundo verbo, permanecer, que é atribuído à palavra de Deus. Vocês estão vendo que ele é um símbolo?
A gente crê e aumenta a nossa fé dentro da palavra de Deus, e com a palavra de Deus a gente permanece no caminho. A gente vai fechar um ciclo aí da caminhada cristã. Terceiro verbo, perseverar. Perseverar te fortalece na caminhada cristã. A gente permanece no caminho, mas quando bate a primeira dificuldade, a gente não persevera. A gente desiste do caminho. A primeira dificuldade que a gente encontra no caminho, a gente desiste. Chuta o balde e desiste do caminho. E por perseverar, o que é perseverar? O que te faz perseverar? As provações da vida. Se a gente abrir lá em Tiago 2 e 4, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Provação te traz perseverança. Se você está passando por provação, glorifique a Deus. Glória a Deus pelas provações, porque vai trazer perseverança. As provações é aquilo que te testa para você permanecer no caminho. É aquilo que te testa. Você está no caminho, na caminhada, você tem igual ao Cristo. Aí o pastor se decepcionou. O pastor adulto me decepcionou. Eu tinha aquele pastor como um exemplo na minha vida. Ele adulterou o chutar o pau. Vou embora dessa igreja, vou sair, vou abandonar Cristo. Primeira provação, primeira dificuldade, você abandona. Você sai de caminho. Você recebe Cristo, creu, como o único eterno Salvador. Ainda caminhar, as coisas, as provações vão aumentar, porque você está na direção, as provações vão aumentar. Aí, primeira dificuldade financeira. Nossa, não era do Senhor, não tinha dificuldade financeira. Agora eu estou com dificuldade financeira aqui. Vou chutar esse balde. Vou embora, vou sair do caminho. São as provações que nos traz perseverança. Provação que nos traz perseverança. Aí você tem que fazer uma oração. Quando você está passando por provação, você tem que perguntar a Deus assim: o que eu preciso melhorar? O que eu preciso ajustar a minha vida para que eu possa sair dessa provação? O que eu preciso estar ajeitado aqui? O que está desagradando? O que eu preciso aumentar aqui meu corpo, deixar meu corpo mais lúcido? Que parte eu preciso deixar meu corpo mais lúcido? Pergunte a Deus dessa forma. Ele vai te dizer: ó, você precisa melhorar isso, precisa ajustar isso, para de ouvir as distrações dessa vida, saia da roda dos esclarecedores, melhore isso aqui, e vai te dando a direção para você permanecer e perseverar no caminho. A gente crê, permanece e persevera. Pareceu um muro, pareceu um rio na frente, atravessa o rio. Pareceu um deserto, atravessa o deserto. O que aconteceu com o povo nos anos do Egito? 400 anos como escravo. 400 anos lá como escravo. Mentalidade de escravo. Eles só conheciam a realidade de escravo. Deus vai e resgata eles da situação de escravo e bota eles no caminho, numa direção para a terra prometida. É para lá que você vai, povo. Aí no meio do caminho tiver o quê? Provações. Provações e mais provações. É fome, sede, frio. Passaram por tudo, mas passaram o quê? Aquilo tudo que eles passaram para quem? Mudaram a mentalidade de escravo, a mentalidade de filho do povo de Deus. O povo que carregava o nome de Deus. O povo reconhecido nas nações vizinhas como o povo do Deus vivo, o povo verdadeiro. Deus, ele colocou aquele povo para passar por um estágio, para representar o nome dele. Imagina ele tirando aquele povo do Egito, passando por prova nenhuma, com mentalidade de escravo, e jogando no meio do combate. Quantos iam sobreviver? Nenhum. Na primeira dificuldade, eles pensaram em voltar para o Egito.
Opa, não está legal não. Eu não quero mais perseverar e permanecer. Eu quero voltar para o Egito. Aqui está difícil. Vou voltar para o Egito. Vou voltar para velhas práticas. A vida no deserto está muito difícil para mim. Se o povo abandona o deserto e volta para o Egito, estaria com escravo até hoje. Mas quando ele passa pela provação, permanece e prevalece no Egito diante da dificuldade. As provações, elas exercitam a nossa fé. A gente precisa exercitar essa fé. Todo dia a gente precisa exercitar essa fé. Aumentar a nossa fé. As provações. Deus, ele disciplina os filhos. A disciplina é para os filhos. Aqueles que não são filhos não recebem a disciplina. A disciplina é para os filhos. Glorifique a Deus pela disciplina. Pergunte a Deus o que ele quer que mude. Receba a disciplina e mude. Isso é sinal que você é filho. Glória a Deus, irmãos. Alguém dormiu? Estão dormindo ou não refletindo? Isso é para meditação. Os verbos da caminhada cristã. É para meditar na caminhada cristã. Terceiro verbo, perseverar. Conheço as suas obras. Está lá em Apocalipse 2 e 3. Essa aqui é para a igreja de Éfeso. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja de Éfeso, ela estava perseverando. Por quê? Ela não aceitava falso profeta, não aceitava falso ensino, não aceitava falsa teologia, porque ela tinha conhecimento da palavra. Isso é o perseverar. Você não seguir qualquer vento de doutrina. Se eu chegar aqui e começar a pregar sobre a cautividade, você, irmão, traga a sua semente aqui no altar e você vai ficar rico amanhã. Você não pode receber essa falsa doutrina. Perseverar é não receber a falsa doutrina. É você se confirmar, não receber tudo que eu digo. Confie na palavra. Isso é perseverar. Não receber falsa doutrina. A igreja de Éfeso, ela perseverou porque ela não recebeu falso ensinamento. É isso que a gente tem que buscar. O perseverar não é falsa doutrina. Não é receber falso profeta. A gente está vendo na internet aí um monte de vídeo massacrando um garoto lá. Um monte de vídeo massacrando. E a gente recebe muito assim, falso profeta. A gente vai correndo atrás de profecia. A gente vai atrás de profecia. Agora, anota aí. Importante. Com quem Deus fala face a face, ele não precisa usar profeta. Não precisa. Porque ele fala contigo face a face. E para falar contigo face a face, irmão, intimidade com ele. Oração, leitura da palavra, jejum, meditação. É assim que você não precisa de profeta nenhum. Porque ele fala contigo. Ele fala contigo. Eu fui no congresso uma vez, aí eu sentei lá no fundo e comecei a orar. Senhor, eu quero que esse profeta fale comigo. Era uma mensagem. Passou o culto todo, ele olhou para mim, passou várias vezes e olhou e foi. Agora aquela profecia, agora bem. Passou, ele falou, nada, acabou o culto, foi embora. Depois ele conversou com ele, depois nada de profecia. Mas o profeta não tem nada. Aí depois Deus me deu um tapa por isso. Se eu falo contigo face a face, não preciso usar profeta. É só você ir buscar. Não precisa de profeta, é só você buscar o Senhor. Você quer uma resposta do Senhor? Pergunte a Ele. Ajoelhe no teu quarto e pergunte a Ele: Senhor, tenho que tomar decisão essa semana. Preciso da resposta que vem do Senhor. Não preciso de ninguém dizer. O Senhor vai falar comigo. Então, sonho. Eu tenho um sonho, Senhor. Eu tenho um sonho para eu ouvir a tua voz. Você vai falar. Ele vai te dar um sonho. Ele vai te ajudar na decisão. Você não precisa correr atrás de profeta. Tudo já foi profetizado. Todas as profecias estão aqui. Você não precisa correr atrás de profecia. É só ver aqui, que ela vai falar contigo.
E o que faz parte de perseverar na caminhada cristã? A santidade. Temos visto menos doutrinas dizendo que a santidade não é necessária. A santidade é necessária. O crente ele tem que estar com as vestes brancas. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, ela tem que estar com as vestes brancas. Não estou dizendo que o crente ele não peca. O discípulo ele não peca, ele peca. Mas ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender. Ele se arrepende e há restauração. O Espírito Santo que habita nele vai incomodar ele, vai se arrepender. Santidade é para hoje. Nós temos que ter uma vida de santidade. Se tem algo que está incoerente na sua vida, você tem que se aceitar. Casamentos que estão amaziados, pessoas que estão morando junto, se acerte, conserte a vida, case. Isso agrada ao Senhor. Se você está amaziado, você está em desobediência, você está em pecado. Cubra a sua casa com santidade. Cubra ela com santidade. Você precisa estar casado. Deus, Ele orienta você a estar diante das leis dos homens, de acordo com a lei dos homens. E o casamento, ele é fundamental para você estar em santidade. A santidade é para os dias de hoje. Não existe isso. Você não pode estar em pecado. O verdadeiro evangelho é o evangelho de arrependimento. Deus, Ele ama a todos. Todos venham como estão, mas não permaneçam no pecado. Ele vai te levar. Ele vai te incomodar. Quando você toma uma decisão, o Espírito Santo passa a ligar de você. E ele vai te incomodar. Opa, esse aqui não está legal. Eu preciso ajustar isso na minha vida. Eu preciso alinhar isso aqui na minha vida. E ele se agrada disso, desse teu posicionamento, desse seu alinhamento. Esse alinhamento tem que se agradar. E pode crer, eu posso falar aqui com você de que depois de cobrar, se você alinhar a sua vida, muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai sentir a diferença na sua vida. Você vai sentir a diferença do poder de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Muita coisa vai mudar na tua casa. É só você alinhar essas coisas. Então a gente, recapitulando, você crê e você é salvo. Primeiro verbo. É ouvir a palavra de Deus e você permanece. Permanecer que é a palavra de Deus. Depois de permanecer cheio da palavra, você persevera em provações e em santidade. Você cheio da palavra, você está cheio de palavra. Provações vão surgir, tentações vão surgir. E você vai atravessar tudo. Em santidade. Quarto verbo, não desanima. Você passa por isso tudo. Persevera, permanece, crê. Mas Jesus está demorando tanto. Por que será que está demorando tanto? Já tem tanto tempo de igreja, de cristão, há 20 anos na igreja. Acho que eu vou desistir. Ele não volta. Ele não volta nem ao povo. Acho que eu vou desistir. Vou viver a vida. Não desanimar. Como a gente leu lá no início, né? Nós somos aqueles que não retrocedem. A decisão é única. E só pode olhar para frente. Só para frente. Velho homem, saudade do velho homem não pode existir. É só para frente. Se bater aquela saudade nas velhas práticas, repreende. Isso não me pertence. É para frente. Permanecer. Não desanime. Não desanime que tem a recompensa. A recompensa é muito boa. Se você desanimar, você vai perder. Aí o que adiantou 20 anos de caminhada, de perseverança, permanência, 30 anos e você desanima no final. Isso acontece muito. Você está no propósito, vem as provações, vem as tentações, você quase está chegando no milagre. Aí você desanima e desiste. A mão estava pertinho do milagre. Aí você desanima e volta para o céu. Perde o seu milagre. Por pouco, porque você desanimou na caminhada. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você.
Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Pelo meu nome bíblico, nós temos alguém que vai à frente, abrindo os caminhos, abrindo as portas, e até aquele louvor. Ele está conosco, ele vai à frente. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Eu falei no início que a caminhada é árdua, é difícil a vida cristã, acontece muita coisa, muita provação, mas você está acompanhado. Ele está contigo à frente, abrindo o caminho, está ao teu lado, segurando a tua mão. Às vezes tu acha que aquele negócio de pegadas na areia. Senhor, todas as vezes eu olhei na areia as pegadas, só tinha 2 pegadas na minha dificuldade. O Senhor nunca esteve comigo. Aí Deus fala para a pessoa assim: não, é que nas tuas dificuldades eu estava te carregando no colo. Por isso você só viu as 2 pegadas. É assim que acontece. Quando a gente está no caminho e está com dificuldade, ele pega a gente no colo, carrega a gente no colo. A gente pode contar com Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas. A caminhada é árdua, as provações são muitas, mas Ele está conosco, caminhando conosco. Deus vai na frente durante a nossa caminhada. Crer é o início da caminhada cristã. Permanecer faz parte da caminhada cristã. Perseverar te fortalece na caminhada cristã. Não desanimar te faz alcançar a vitória na caminhada cristã. Glória a Deus, igreja. Chamar o povo. O caminho de Emaús. Todos conhecem a história do caminho de Emaús? 2 discípulos estavam caminhando para Emaús, que era uma aldeia, aproximadamente 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. E eles saíram caminhando. Nesse caminho, mais uma história de caminho. Eles caminhando no caminho de Emaús para Emaús, e eles começaram a discutir sobre Jesus, que tinha acontecido em Jerusalém. E Jesus se aproxima daqueles 2 e começa a conversar com eles. Naquela caminhada, começa a conversar com os 2 discípulos. E Jesus pergunta o que tinha acontecido. Ué, só você não sabe o que aconteceu? Aí aqueles 2 começam a explicar. Jesus foi morto na cruz e começa a explicar tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. E depois que eles explicam, aquele discípulo totalmente com a visão errada, achando que Jesus era aquele tipo de Messias que vinha para libertar o povo de Roma. E Jesus ele vem explicando todo o evangelho para aquele povo. Ele vem falando sobre os profetas, as profecias, e Jesus expõe todas as escrituras para aqueles 2 caminhando. Durante o caminho, a exposição da escritura. Caminha com eles. Chega no final, Jesus fala que ia continuar. Eles convidam, vem conosco. E Jesus ele permanece com ele na ceia. E no partir do pão, eles reconhecem o Cristo. No caminho de Emaús, ele reconhece o Cristo. E quando você encontra com Jesus, ele começa a caminhar contigo, como na caminhada de Emaús. Quando você permanece com Jesus, ele expõe as escrituras. Durante a caminhada, ele vai expondo as escrituras para você. Quando você se persevera na caminhada, seu coração arde quando ele diz as escrituras, quando ele fala as escrituras para você. Quando você persevera, o seu coração arde com as escrituras. E quando você não desiste, você vê a glória de Deus no alto. Confere em pé. Deus é bom demais, irmãos. Ele nunca te abandona. Às vezes você acha que você está sozinho no caminho. Ah, eu estou sozinho. Ninguém me ama. Eu não sou digno. Já pequei demais. Não sou digno de caminhar com Cristo. Não sou digno de ser chamado de filho. Não sou digno de crer. Não sou digno de permanecer, perseverar. Não sou digno. Mas esse Deus,
Ele quer caminhar contigo, quer te ver no caminho. Não é um caminho solitário, é um caminho acompanhado. Não é um caminho difícil, mas a gente vence a dificuldade, porque a gente tem alguém caminhando à nossa frente, vencendo todas as dificuldades. Ele é a nossa fantasia. Ver o inimigo de frente, ele vai tirando tudo de frente. Às vezes, quando a gente está cansado, ele nos carrega no colo, carrega no mundo, vai levando. Às vezes, a gente precisa de um amigo, ele nos abraça, ele nos ampara. E é esse é o nosso Deus. Gostaria de convidar a igreja que louvasse